gravar aqui. Pronto. Então, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Vamos embora adiante. Então, a gente parou justamente nessa questão aí na semana passada, não foi isso? Que foi resolvendo a questão 5. Então, vamos embora resolver mais questões de probabilidade. Que probabilidade, como a gente já conversou, né, é um assunto que não tem boquinha. Vai cair de todo jeito, certo? E dificilmente é uma só questão de probabilidade, né? Dificilmente, não é? Nem sempre tem algumas questões de probabilidade, né? Uma só não. Então vamos embora aí para a questão 6. Olha lá. Um saco contém 12 bolas verdes e 8 bolas amarelas. Quantas bolas azuis devem ser colocadas nesse saco, de modo que a probabilidade de retirarmos do mesmo aleatoriamente uma bola azul seja 2/3? Vamos lá? Vamos pensar aí. Não tem nenhum mistério muito grande essa questão, não, né? Então, imagine aí que você tem um saco. Esse saco tem o quê, gente? Tem 12 bolas que são verdes. Então, o saco ele tem 12 bolas verdes. O que mais o saco tem? Ele tem 8 bolas amarelas. 8 bolas amarelas. E aí eu quero saber quantas bolas azuis eu devo colocar aí nesse saco. Então, eu vou acrescentar apenas bolas azuis, que eu não sei quantas. Então, vamos supor que eu vá colocar aí X bolas azuis, tá certo? Então, vamos colocar aí X bolas azuis. Então, X azuis. E eu quero saber justamente quanto é esse X, né, gente? Quantas bolas azuis eu devo colocar aí no saco para que a probabilidade da bola ser azul ser 2/3. Então, o que é que nós queremos? Queremos que a probabilidade da bola ser azul, a gente quer que ela seja 2/3, não é isso? E o que é que a gente sabe sobre probabilidade, pessoal? Probabilidade é uma razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de retirar uma bola azul? Vamos, como é que se diz a probabilidade de retirar uma bola azul? Probabilidade é uma razão entre casos favoráveis e casos possíveis. Se eu vou chegar nesse saco e tirar aleatoriamente uma bola azul, quantas possibilidades eu tenho para tirar, gente? Para tirar uma bola azul, eu tenho quantas? Eu tenho X possibilidades de tirar uma bola azul, em um total de quantas bolas? Quantas bolas vão ter nesse saco? Eu teria um total de 20 mais X bolas. E eu quero que essa probabilidade ela seja 2/3, tá certo? A gente estudou na semana passada isso, X sobre 20 mais X, perfeito. Então, a gente estudou na semana passada a definição de probabilidade. A gente viu que probabilidade é uma razão entre casos favoráveis e casos possíveis. PRIO, isso é probabilidade. Só que hoje a gente vai ver algumas propriedades, algumas continhas que podem ajudar a gente. Mas, por definição, que é a coisa mais importante de probabilidade, é saber que a probabilidade de calcular um evento qualquer, casos favoráveis sobre casos possíveis. Show! Então, aí é só fazer a continha e você perceber quantas bolas azuis a gente deve adicionar. Porque se eu multiplicar em meio pelos extremos, ficaria 3x. Se eu multiplicar aí 2 vezes 20 mais x. Aí, se você estiver pensando assim, mas Kleber, eu poderia fazer essa questão de cabeça? Poderia, gente. Poderíamos sim fazer essa questão aí de cabeça, tá? Dá para você fazer esse cálculo mental, até porque se eu tenho já 20 bolas e quero que a probabilidade de ser azul seja 2/3, ou seja, seja o dobro de não ser azul, então se eu tenho 20 bolas que não são azuis, então precisaria colocar 40 azuis para que a probabilidade ficasse aí sendo o dobro, porque se uma probabilidade de sair azul é 2/3, a probabilidade de não sair azul seria 1/3, né? Então você tem justamente essa relaçãozinha daí, encontrando x igual a 40 bolas. Então, ou você monta a equaçãozinha desse jeito como eu fiz, ou você procura fazer um cálculo mental que não dá nenhum problema, tá certo? Tem a probabilidade de sair azul é 2/3, então você perceberia que a probabilidade de não sair azul seria 1/3, e aí fica tranquilo você perceber que a quantidade de bolas azuis tem que ser o dobro das bolas que não são azuis. Joia?
Vamos embora adiante, vamos falar mais um pouquinho de probabilidade. A gente viu a definição, mas tem algumas coisas de probabilidade que ajudam a gente a resolver algumas continhas, para a gente não errar besteira. Então, vamos adiante. Vamos passar, certo? Já que vocês pedem para eu voltar. Probabilidade do evento complementar, probabilidade da união. Qual é a ideia de probabilidade do evento complementar e probabilidade da união? Então, vejam só. Eu vou utilizar com vocês muito mais a probabilidade do evento complementar do que a probabilidade da união. Por quê, Clebinho? Porque complementar, gente, probabilidade do evento complementar é muito usado. Você precisa bastante utilizar a probabilidade do evento complementar. Bastante, bastante, bastante. Por quê? A gente não já aprendeu, a gente já discutiu na semana passada, que o somatório das probabilidades, todas as possibilidades em um experimento é 100%. Que 100% é igual a 1. Então, a gente precisa se ligar que existem muitas questões, certo? Que fazer o cálculo da probabilidade direta é uma conta que não é interessante. E aí, às vezes, a gente precisa fazer a conta, o cálculo da probabilidade do que não interessa. Né? Fazer isso mais na prática. Mas falar só uma situação bem simples mesmo. Imagine se eu tivesse assim. Imagine que eu tivesse numa sala de aula e eu dissesse assim, ó, gente, aqui nessa sala de aula, a probabilidade de escolher uma pessoa que usa óculos é 2/5. Um exemplo. Uma sala de aula lá, não importa nem quantas pessoas tinham. Se eu disser que a probabilidade de escolher uma pessoa que use óculos é 2/5, então a probabilidade da pessoa não usar óculos, se a probabilidade de usar óculos é 2/5, a probabilidade de não usar óculos seria 3/5, porque é justamente o complementar. Por quê? Qual é a ideia do complementar? Se eu quero calcular uma probabilidade e quero pegar a probabilidade do complementar, eu sei que devem somar 100%. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, tipo, se a probabilidade de ocorrer um evento lá for 2/5, a probabilidade de não ocorrer ele é 3/5, como eu dei esse exemplo. Se a probabilidade de uma pessoa usar óculos é 2/5, de não usar é 3/5, porque não tem outra possibilidade. Ou usa ou não usa. Tá joia? Então, a gente vai ver nas questões que muitas vezes eu vou calcular a probabilidade do que eu não quero, como a gente fez em combinatória, fizemos várias questões de combinatória, que eu calculava a quantidade de possibilidades que não me interessa. E via a diferença para os 100%, para o total de casos, para o total das possibilidades. E aqui também não vai ser diferente. Então, vale a pena bastante a gente destacar que a probabilidade de um evento complementar é a diferença para 100%, que é igual a 1, é a diferença para 1 da probabilidade de um evento, como eu falei essa situação para vocês. Certo? Se a probabilidade de uma pessoa numa sala usar óculos é 2/5, de não usar é 3/5. Se a probabilidade de chover amanhã é 80%, então a probabilidade de não chover amanhã seria 20%. Então essas probabilidades são probabilidades de eventos complementares. Se liga nisso, certo? Bom, Cleber, eu queria dar essa probabilidade da união de dois eventos. Então veja só. A probabilidade da união de dois eventos, ela vai relacionar direto com a história da união de dois conjuntos. Até porque trabalhar com probabilidade é praticamente uma aplicação de conjuntos com combinatória. Então, o que a gente faria lá em conjuntos, que a gente faz aqui a gente fez em combinatória, a gente pode juntar para estudar probabilidade. Então, essa história daqui da probabilidade da união de dois eventos é o mesmo raciocínio que a gente tem lá para a parte da união de dois conjuntos. Vai usar muito isso? Às vezes, gente, não é tão usado não. Mas é bem importante que você saiba disso. A probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade do A mais a probabilidade do B menos a probabilidade da interseção. Tudo isso eu vou ver na prática com vocês já já
com muitas questõezinhas, tá certo? Então, se liga, se eu quero fazer a união de dois conjuntos, de dois eventos, pega a probabilidade de ocorrer um evento mais do que ocorrer o outro, menos a probabilidade da interseção. Só para a gente se ligar, se lembrem que a união de dois conjuntos A com B está associado a A ou B, a gente falou isso na semana passada, e a interseção de dois conjuntos A e B, a interseção de dois conjuntos A e B está totalmente associado aos eventos A e B. A e B. Então, união associado ao U, interseção associado ao I. A interseção B seria A e B ao mesmo tempo. E a união com B seria A ou B. Se ligue nessa história aí da probabilidade de união. O que eu estou colocando aqui é de dois conjuntos, mas também teria para 3, para 4, para 5 conjuntos, do mesmo jeito que a gente viu lá em teoria dos conjuntos, tá? Agora, se os eventos são mutuamente exclusivos, o que é que seriam mutuamente exclusivos? Assim, né, gente? Eles são exclusivos ou excludentes quando não possuem interseção. Então, se eles são mutuamente exclusivos ou excludentes, aqui do lado de cá, a interseção de B vai ser o conjunto vazio. E se vai ser o conjunto vazio, a probabilidade do conjunto vazio é zero, né? Não existe. Certo? Vai ser zero. Então, a probabilidade de ocorrer a interseção de dois eventos A e B seria somente zero se os conjuntos fossem excludentes. Aí, se os conjuntos fossem excludentes, esse A interseção B iria desaparecer e eu ficaria simplesmente com a união de A e B, pegando a probabilidade de A e juntando com a probabilidade de B. A massa? E isso seria a probabilidade da união de dois conjuntos. O mais importante aí, como eu disse para vocês, é ver a probabilidade do complementar, que é só ver a diferença para os 100%. E primo. A probabilidade de dois eventos, quando eu quero unir, eu tenho que me ligar, que é o A juntando com B, mas eu preciso subtrair a interseção. Massa? Tranquilo? Quando chegar na parte prática, a gente vai entender isso com bem mais tranquilidade. Agora, vê, essa história de probabilidade condicional em independência, eu coloquei aqui para vocês, aí no materialzinho de vocês, bem formal, bem bonitinho, certo? Mas o que é que eu preciso me ligar e preciso entender quando for mexer com probabilidade condicional? Então, preste atenção o que é que eu tenho que me ligar e o que é que eu tenho que aprender quando eu for mexer com a probabilidade condicional. A probabilidade condicional, gente, ela na verdade é uma situação que você vai restringir seu espaço amostral aumentando a probabilidade. Tipo, imagine que eu dissesse assim, vou lançar um dado desses comuns, vou lançar um dado. Lancei um dado. Se eu perguntasse para vocês, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um número 2? Um dado normal. Lancei um dado. Se eu perguntar qual é a probabilidade no lançamento de um dado de aparecer o 2, acho que todo mundo aí me responderia que a probabilidade de aparecer 2 no lançamento de um dado convencional, de um dado comum, é 1/6. Concorda comigo? Vou lançar o dado, a probabilidade de aparecer o 2, 1/6. Mas uma chance em 6. Agora, se eu digo assim, lancei um dado, imagine que eu estou aqui e lancei um dado. Aí eu não estou mostrando para vocês o resultado. Mas eu digo assim, galerinha, o número que apareceu aqui é um número par. Qual é a probabilidade de ser o 2? Agora vocês vão me dizer que a probabilidade é 1/3. Então, se eu lanço um dado e pergunto a probabilidade de aparecer 2, vocês vão dizer que é uma chance em 6. 1/6. Mas se eu lanço um dado e digo assim, sabendo que o número que apareceu é par, qual é a probabilidade de ter sido 2? Aí agora você já vai me dizer, peraí, se eu sei que o número é par, só tenho 3 possibilidades. Ou é 2, ou é 4, ou é 6.
Então, a probabilidade de aparecer 2 é uma chance em 3. Então, essa probabilidade ela aumentou. É 1 em 3. Certo? Um terço é maior que um sexto, né, gente? Um terço é 33%, mais ou menos, e um sexto aí vai dar 16,7%, mais ou menos. Então, se liga nisso, certo? Aí, existe uma formulazinha de probabilidade condicional? Existe. Eu vou usar, só uso forma de probabilidade condicional em questões de nível bem difícil. Para vocês terem uma noção, eu nunca precisei pegar uma questão de Enem de probabilidade condicional para usar essa forma. Eu sempre procuro entender a situação. Como eu já disse, a coisa mais importante de probabilidade é entender que são casos favoráveis pelos possíveis. Isso é o mais importante. Agora. Se eu quero colocar uma condicional, eu preciso analisar. A condição diminui as possibilidades, diminui meu espaço amostral, aumentando a probabilidade. Tá? Então, veja, existe essa formulazinha de probabilidade condicional. Existe. Certo? Aí, vou estar usando só, gente, se tiver uma questão que eu não tenha escapatória. Aí eu uso, certo? Mas não é uma formulazinha que a gente vai calcular. Isso aqui seria o seguinte, né? Probabilidade de ocorrer um evento A, sabendo que o evento E ocorreu, é a probabilidade de ocorrer o evento A e o evento E pela probabilidade de ocorrer o evento E. Mas isso aí é muito complicado. Não, gente, a gente não vai estar se preocupando em ter que usar essa forma. Ela tem, ela existe. Mas pensa comigo direitinho como é que seria essa probabilidade. Vou pegar um exemplo, o exemplo que eu dei para vocês. Qual seria a probabilidade de sair um número 2 no lançamento de um dado, já sabendo que o número é par? E é assim que lê isso. A probabilidade de sair o número 2, sabendo que o número é par. Veja, todas as questões é muito forte, Lúcia. É muito forte dizer que todas as questões dá para fazer sem essa fórmula. Tá? Porque tem questões de nível bem pesado mesmo. Mas, assim, não acho que seria nenhum vestibular que vocês vão fazer que você precisaria correr para essa forma. Agora, de todas que já aconteceram no Enem, no SSA3, que probabilidade praticamente não cai no SSA3, né? Não tá nem. Assim, cai uma questão perdida, olhe lá, mas geralmente não cai, tá? Então, no Enem, quer dizer, cai probabilidade, cai todo ano. Assim, mas não é muito, não. Mas as questões, você não precisa usar essa forma, certo? Só se for questão bem pesada mesmo. Acho que eu não coloquei nenhum aí do material de vocês que precisa, entendeu? Mas dá para a gente conseguir fazer essas questões sem precisar dessa fórmula, não. Mas vamos mostrar aqui como é que ela funciona. Qual seria a probabilidade de aparecer um número 2 no lançamento de um dado, sabendo que o número é par? Vamos lá. Qual é a probabilidade de sair um número 2, sabendo que o número ele é par? Vamos lá? Então, o que é que eu coloquei aqui nessa relaçãozinha? Como eu disse, não é algo para você achar que vai cair de todo jeito, não. Tá? Bora. Então, como é que seria? Na parte de cima. Parte de cima. Seria o quê? A probabilidade de A e E, ou seja, a probabilidade de sair o número 2 e par, 2 e par, a probabilidade de sair o número 2 e par, lembrando que essa interseção significa aí, dividido pela probabilidade de ser par. Agora, vê se tem necessidade de tu fazer um negócio desse. Vê mesmo se tem necessidade. Probabilidade de sair o número 2 já sabendo que o número é par. Tu acha que tem necessidade de fazer um negócio desse? Não tem jeito nenhum. Isso ficaria como? Qual é a probabilidade de sair um número 2 e par? Bora, 2 e par. Qual seria? 2 e par é uma chance em 6.
Porque 2 e par só tem 2. 2 e par ao mesmo tempo, só tem 2. Dividido pela probabilidade de ser par. Qual seria a probabilidade de ser par? 3/6. E aí você teria uma divisãozinha de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso ficaria 1/3. Agora, você não precisa disso. Basta você ver, sabendo que o número é par, então já sabe que o número é par, restringir o espaço amostral. Então, tem 3 possibilidades, e sendo par, tem que ser só o 2, né? O 2, sabendo que é par, uma chance em 3. Beleza? Ficou claro isso daí ou não, galerinha? Vamos seguir aí. Queria só falar um negócio para vocês. Cadê? Ó, ele coloca assim no programa da SSA3, só para quem fazer SSA3. Probabilidade condicional. Ele coloca. Mas as questões de probabilidade condicional que vem acontecendo no SSA3, não precisei fazer essa fórmula. Tem gente que acha bom usar essa fórmula, pode utilizar, tá certo? Então, tem muita estatística, né, gente? Na ver depois, estatística na SSA3, né? Dados agrupados, não agrupados, e probabilidade, certo? Colocando, inclusive, condicional, e essa probabilidade de eventos independentes que está exatamente associado a isso. Agora, tem a probabilidade da união de 2 eventos no SSA3? Também tem, mas é muito mais importante do que simplesmente ficar decorando essa fórmula, entender qual é a ideia aí do probabilidade. Vai fazer muito, certo? Vou fazer bastante essa história de probabilidade com vocês, certo? Justamente porque a gente precisa saber bem probabilidade. Joia? Alguma dúvida nisso? Na verdade, probabilidade, todo vestibular que se preze traz questão de probabilidade, né? Toda ela. Então, vamos lá, vamos resolver aqui algumas questões. E a parte de eventos independentes é justamente a probabilidade que se 2 eventos são independentes, a probabilidade de acontecer um e outro é o produto das probabilidades. A gente já vinha dando essa dica em combinatória, né? E volto a falar aqui de novo também em probabilidade. O ou está associado a uma soma, entre aspas, sempre. E o i está associado a um produto. Isso não é sempre, isso é uma dica. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com essa dica, certo? Tome muito cuidado com essa dica, muito cuidado mesmo, tá? Por quê? Porque tem algo por trás. Eu só posso pegar o ou e somar diretamente se os eventos forem excludentes. Porque se os eventos não forem excludentes, eu preciso subtrair a interseção. Assim, eu só posso multiplicar o i, a probabilidade de acontecer um evento e outro, associar a multiplicação, se os eventos forem independentes. Porque se eles não forem independentes, tem que trabalhar aqui com a história da condicional. Só que a gente não fica se preocupando muito com isso, não. Bom, vamos na prática para vocês verem. Probabilidade, como eu disse para vocês, é um dos assuntos que vocês vão encontrar em todos os vestibulares que forem fazer. Quer fazer o PE, vai encontrar, né, na SSA, quer fazer Enem, vai encontrar, quer fazer particular, vai encontrar, quer fazer FUVEST, vai encontrar. Então, probabilidade é um assunto que a gente precisa bastante, por isso que eu gosto de passar aí no mínimo 2 semanas com probabilidade, né, no mínimo. É porque probabilidade é um dos assuntos, como eu disse para vocês, que vocês vão encontrar bastante, bastante. Então, vamos embora. Questão 7, inclusive essa questão 7 foi da prova da UPE, do SSA, que diz o seguinte, foi do SSA, deixa eu ver, não, acho que foi do Enem, foi do SSA, SSA 2. Numa sala, há 10 homens e 20 mulheres. Metade dos homens e metade das mulheres tem olhos azuis, certo? Uma pessoa entre eles é escolhida aleatoriamente. Podemos afirmar que a probabilidade da pessoa escolhida ser homem ou ter olhos azuis. Se você for fazer direto, probabilidade de ser homem mais probabilidade de ter olhos azuis, errou. Por que que está errado você fazer a probabilidade de ser homem e somar diretamente com a probabilidade de ter olhos azuis?
Porque se você simplesmente soma essas probabilidades, probabilidade de ser homem, somar com a probabilidade de ter olhos azuis, você vai contar os homens que têm olhos azuis 2 vezes. Porque você calcularia a probabilidade por ser homem, você calcularia a probabilidade por ter olhos azuis e somava. E aí você estaria errando. Porque eu não posso contar 2 vezes. Então, se quiser fazer pela probabilidade da união, homem ou ter olhos azuis, lembrem-se de subtrair a interseção. Então, como é que eu posso pensar nessa questão? Vamos fazer um diagramazinho. Como eu tenho assim, ó, homens e mulheres, eu posso até montar aquele diagrama que eu fiz bastante em conjunto lá com vocês. Vou fazer aqui um retângulo, certo? Vou fazer um esqueminha assim. A gente já fez esse diagrama desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, numa sala tem a parte dos homens e a parte das mulheres, já quebra assim, né? Do lado de cá, homens, e do lado de cá, as mulheres. E aí, olhos azuis, então vou separar aqui, ó. Vou separar. Vou separar em 2 partes, certo? Que seriam com olhos azuis e com olhos não azuis. Apesar de ser uma questão, gente, que vocês devem concordar comigo, que é uma questão bem simples, se você não tratar com devido carinho as questões simples e errar besteira, vocês sabem que pesa bastante no Enem quando você erra uma questão simples, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem bem da trilha. Então, vamos lá. Numa sala são 10 homens e 20 mulheres, então aqui vai ter 10 homens, aqui vão ter 20 mulheres. Metade dos homens e metade das mulheres têm olhos azuis. Então, se são 10 homens, 5 têm olhos azuis, 5 não têm azuis. Se são 20 mulheres, 10 têm olhos azuis e 10 não têm olhos azuis. Aí ele pergunta, qual é a probabilidade, né? Uma pessoa escolhida aleatoriamente. Então, se uma pessoa é escolhida aleatoriamente, quantos seriam os casos possíveis, gente? Quantos seriam os casos possíveis? Quantos são? Ó, uma pessoa escolhida aleatoriamente. Então, eu teria 30 pessoas, né? Uma pessoa escolhida aleatoriamente, vejam que eu não tenho nenhuma condicional. Quando eu tenho a condicional, aí eu vou pensar com mais calma o que é que eu faria. Mas eu não tenho um condicional. Então, se eu vou escolher uma pessoa aleatoriamente, são 30 pessoas. Aí, quais são os casos favoráveis? Aí vem a pergunta. Qual é a probabilidade dessa pessoa escolhida ser homem ou ter olhos azuis? Então, quem são as pessoas que eu quero nesses casos favoráveis? Bora. Homem ou ter olhos azuis. Então, conta esses 5, conta esses 5 e conta esses 10. Mas, Cléber, esses 10 que tu pegasse aqui são mulheres. Sim, em nenhum momento eu estou perguntando a probabilidade de ser uma mulher. E por que que eu peguei as 10 mulheres? Porque a pergunta é, qual é a probabilidade de ser homem ou ter olhos azuis? Ser homem ou ter olhos azuis. A gente falou um bocadinho sobre essa história do ovo. Ser homem ou ter olhos azuis conta todos os homens, com ou sem olhos azuis, e conta todas as pessoas de olhos azuis, independente de ser homens ou mulheres. Beleza? Então, quem são os casos favoráveis? São 20 casos que favorecem. Se a pergunta fosse qual é a probabilidade dessa pessoa escolhida ser homem e ter olhos azuis, homem e olhos azuis, aí seriam só 5. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta foi a probabilidade de ser homem ou ter olhos azuis. Vocês perceberam que ser homem ou ter olhos azuis pega todos os homens e todas as pessoas que têm olhos azuis. E, portanto, a probabilidade seria 20 sobre 30, que dá uma probabilidade de quanto, gente? Ser homem ou ter olhos azuis seria uma probabilidade de 2/3. Joia? Gente,
Isso é uma questão de probabilidade da união, que está no programa bem explícito do SSA. No Enem nem se fala. Mas eu quero que vocês percebam que eu não precisei usar a fórmula de probabilidade da união. Poderia, ó, vou destacar aqui embaixo, só para vocês verem outra maneira que você poderia fazer. Olha só outra maneira. Outra maneira de vocês fazerem. Não sei se vocês iam gostar mais, eu não gostaria de jeito nenhum. Eu quero que vocês percebam que combinatório e probabilidade é pensar, é tentar entender, é tentar pensar no raciocínio e não necessariamente usar fórmula. Se você for simplesmente pensar em decorar fórmulas e aplicar, não é assim que vai aprender combinatório e probabilidade, e eu já disse para vocês. Mas outra maneira de você fazer isso poderia ser assim, ó. O que é que eu quero? Eu quero a probabilidade de ser homem ou ter olhos azuis. Preste atenção. Probabilidade de ser homem ou olhos azuis. Ou. Essa união representa o ou. Só que esses dois eventos, ser homem ou ter olhos azuis, não são independentes, não são excludentes, não. Esses são eventos que têm interseção. Então, se eu tenho interseção, eu preciso pensar como é que ficaria a probabilidade de ser homem ou ter olhos azuis. Vem comigo, ó. Então, foi o que a gente mostrou na telinha anterior. Probabilidade de ser homem ou ter olhos azuis seria a probabilidade de ser homem mais a probabilidade de ter olhos azuis menos a probabilidade de ser homem e ter olhos azuis. Certo? Então, se eu faço pela probabilidade da união de dois eventos, que, como eu disse, está no programa de todos os vestibulares, e probabilidade, vocês sabem que se aprender sai na frente da concorrência, sabe disso. Aí isso ficaria assim, ó. Qual é a probabilidade da pessoa ser um homem? Bora, ser homem. São 10 em quantos? Probabilidade de ser homem são 10 em botar isso aqui do lado, senão não vai dar aqui. Qual é a probabilidade de ser homem, gente? São 10 homens em 30 pessoas. Probabilidade de ter olhos azuis, metade tem olhos azuis, então são 15 em 30. Menos a probabilidade de ser homem e ter olhos azuis. Qual é a probabilidade de ser um homem e ter olho azul? São 5 em 30. E você fazendo essa continha encontraria do mesmo jeito 20 sobre 30, que é 2/3. E aí? Vocês acham que vale a pena usar essa formulazinha da união? Eu acho que não vale. Eu acho que é muito mais interessante você monta o diagrama quando der, faz o diagrama de Venn se for, como a gente está fazendo aqui. Dependendo dos diagramas, pode fazer com aquelas bolotinhas. Então, simplesmente aplicar essa fórmula, não tem necessidade. Agora, pode ter questão, Clebinho, que tu precisa de todo jeito. Claro, gente, tudo que eu estou mostrando, pode acontecer questões que vocês precisem sim. Deu? Mas colocou aqui nessa questão, não foi vantagem essa forma. Isso, mas possa ser que tenha alguma questão que seja mais vantagem, tá? Vamos seguir? Vamos adiante? Tem que aprender probabilidade. Todo mundo tem que aprender probabilidade. Probabilidade. Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Simbora. Olha lá. Questão 8. Escolhendo aleatoriamente um natural do conjunto de 1 até 100 de naturais sucessivos, seja P a probabilidade desse número ser divisível por 2 ou por 3, indique sempre. Todo mundo entendeu, né? Eu quero a probabilidade do número ser divisível por 2 ou 3, e indicar sempre. Algumas possibilidades para resolver essa questão. Vamos lá. Primeira possibilidade. Você contar todos os números, quantos números são, divisíveis por 2 ou por 3. Conta todos. Rá. Outra possibilidade. Contar aqueles números que não são nem por 2 e nem por 3.
Aí, consequentemente, você vai fazer pelo evento complementar. A outra possibilidade é fazer utilizando a probabilidade da união. Então, vou mostrar algumas maneiras para vocês fazerem essa questãozinha. Vamos lá? Então, essa questão teria mais cara de onde? SSA, tá? UPE, e de alguns particulares. Então, preste atenção. Qual seria a probabilidade, certo? Do número ser divisível por 2 ou por 3? Vou fazer de duas formas, tá certo? Se vocês quiserem uma terceira forma, eu faço também. Vocês escolhem aí. Vamos fazer assim. Vê se vocês concordam comigo. Eu quero saber a probabilidade do número ser divisível por 2 ou 3. 2 ou 3 é o símbolo de união, certo? Ou 2 ou 3. De acordo com o que a gente aprendeu de probabilidade da união, a probabilidade de um número ser divisível por 2 ou por 3 seria dado por quem, gente? Probabilidade de ser divisível por 2 ou por 3 é a probabilidade do número ser divisível por 2 mais a probabilidade do número ser divisível por 3 menos a probabilidade do número ser divisível por 2 e 3. Lembrando sempre, quando a gente usa o conectivo i, 2 e 3, significa que tem que ser pelos dois ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos lá. Qual seria essa probabilidade do número ser divisível por 2 ou 3? Ou 3. De 1 a 100, gente, qual é a probabilidade de ser divisível por 2? Bora. Tem quantos números divisíveis por 2 aí de 1 a 100? Só contar os pares, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, até 2 vezes 50. Então, a probabilidade de um número ser divisível por 2, escolhendo aleatoriamente um número aí, seriam 50 possibilidades em um total de 100 números disponíveis. A probabilidade de escolher um número divisível por 2, 50 em 100. E agora, para ser divisível por 3, quantos números divisíveis por 3 eu tenho de 1 a 100? Para fazer tranquilo ou não? De 1 a 100, quantos números divisíveis por 3? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, até 3 vezes 33, que é o 99. Então, divisíveis por 3 de 1 a 100 são 33 números. Vocês enxergam? De 3 vezes 1 até 3 vezes 33, que é o 99. Então, a probabilidade de um número ser divisível por 3 é 33 sobre 100. Tá? Gente, e para o número ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo? Quando é que um número é por 2 e 3? Bora. Um número ser divisível por 2 e por 3, né? Um número para ser divisível por 2 e 3, divisível. Um número para ser divisível por 2 e 3, isso significa que ele vai ser divisível por quanto? Para ser por 2 e por 3, bora pessoal, isso tem que ser divisível por 6. Muito bem. Então, para um número ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, é justamente quando ele é divisível por 6, que é justamente o MMC, né, gente? Entre 2 e 3. Mas dá até para você fazer de boa aí, desenvolvendo isso sem maiores problemas. Então, se liga nisso. E agora me digam, qual é a probabilidade de um número ser múltiplo de 6, de 1 a 100? Quantos números eu tenho por 6 de 1 a 100? Vai. É 6, que é 1 vezes 6, 2, que é 2 vezes 6, 18, que é 3 vezes 6, então 1 vezes 6, 2 vezes 6, 3 vezes 6, 4 vezes 6, 5 vezes 6, que dá 30, 15 vezes 6, que dá 90, 16 vezes 6, que é 96. Então, são 16 números por 6 de 1 a 100. Então, a probabilidade do número ser divisível por 6, 16 em 100, certo? Vocês entenderam essa probabilidade, gente? Então, vejam aqui como é que eu estou usando a probabilidade da união.
E aí bastaria você fazer essa soma aí direto, que é a probabilidade do número ser por 2, mais a probabilidade do número ser por 3, menos a probabilidade do número ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Isso é exatamente a probabilidade da união de dois eventos, que dá 55 com 33, 88, ou 55 não, é 50 aqui, né, gente? 50 com 33, 83, menos 16 dá quanto? 67, né? 67 sobre 100. Essa é a probabilidade de um número ser por 2 ou por 3. Então, essa é a probabilidade do número ser divisível por 2 ou 3 no intervalo de 1 a 100. Né? Ele manda a gente até marcar 100p, né? 100p seria 67, né? Agora, qual seria a outra maneira de fazer? Vamos rabiscar de outra maneira aqui. Qual seria a outra maneira? Outra maneira. Qual é a pergunta da questão? Qual é a probabilidade de escolher um número aleatoriamente de 1 a 100? Sei que de 1 a 100 são 100 números, tá certo? E o número ser divisível por 2 e por 3. Então, eu sei que tem muitos números divisíveis por 2 e por 3. Então, você contaria os casos que não servem, certo? Então, vamos lá. Números que não servem. Contaria um por um. Clebinho, mas dá muito trabalho. Eu sei que dá muito trabalho, por isso estou dando algumas opções para vocês. Quais são os números que não serviriam? 1, aí, 2 é par, 3, 4, 5, 6 é par, 7, 8, vai me ajudando aí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, basta os ímpares, né? A gente vê 15, aí 17, 19, 21 não, aí 23, 25. Já estão vendo que essa lógica dá para fazer mais rápido? Vocês estão vendo? Estão vendo ou não? 23, 25. Então é só pegar aí, vai fazendo. 1, 5, 7. Aí, pulou 4. 11, 13. Pulou 4. 7, 19. Pulou 4. 23, 25. Aí pula 4. 29, 31. Pula 4. 35 e 37. Kleber é muito trabalhoso assim. Não sei se é tão trabalhoso, não. 35 e 37. Aí, pulou 4, vai. 41, 43. 47, 49. Pulou 4 agora, né? Então, 53, 55. 59, 61. 65, 67. Pula 4. 71, 73. Pula 4. 77, 79. Pulou 4, 81, 83. Pulou 4, 87, 89. Pulou 4, 93, 95. Pulou. Esse algum? Pulou. Perdi algum, né? 87, 89. 93, 95. 93 não, gente. Peraí, eu perdi algum lugar aqui. Calma, calma, calma. 81 não é não, né? Tirou 81. Calma. 79 com 4, 83. O problema de você fazer assim é esse, né? 89, 91, 95, 97. O problema é você esquecer de contar alguns se você faz assim, né? Aí quantos números não serviriam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, são 33 números que não servem. Vocês estão percebendo? Bom, se 33 números não servem, é porque quantos vão servir, gente? Se 33 não servem, o total é 100. Então, quantos servem?
100 menos 33, 67. Então, a probabilidade que serve para a gente seria quanto? Bora. 33 não serve, isso implica que 100 menos 33 seriam 67 que servem. E aí a probabilidade desse número aí escolhido, certo? Ser divisível por 2 e por 3 seria justamente 67 sobre 100. Isso que se chama evento complementar. Você está calculando o que não serve para poder chegar ao que serve, tá? Você pensar assim, mas Clebinho, qual é a melhor... Como é que eu posso pensar quando é que seria uma boa estratégia de calcular o que não serve? Gente, uma estratégia para você calcular o que não serve é quando a probabilidade do que não serve, os casos que eu não quero, são bem menores dos que eu quero. Então aí você calcula o que não quer. Porque qual é a ideia em geral da matemática? Calcular pelo caminho mais rápido. Então, melhor, pelo caminho que vem na sua cabeça, né? De preferência mais rápido. Então, se contabilizar os casos que não me servem é mais prático do que contar os casos que servem, então aí eu vou usar o evento complementar, como eu fiz aí nessa questão. Calcular os números que são divisíveis por 2 e por 3 é muito. Vou contar um por um. Então, calculei o que não servia. O que é que não servia? Foram esses. E aí, automaticamente, eu teria os que realmente serviriam. Ficou claro isso, gente? Ou não ficou? Hein, pessoal? Tudo certinho? Vamos adiante? Acharam melhor que maneira? A primeira ou a segunda, nesse caso aí? Eles acharam melhor? Me dizendo aí o que vocês acharam melhor. Primeira. Primeira. E aí, aí são aquelas histórias, né? Dá para fazer sem a fórmula? Dá. Mas ela vai ajudar em algumas situações? Vai, né, gente? Essa é uma situação de ajudaria. Todo mundo aqui, ó, Luísa, Malu e Alice preferiram essa primeira, né? Então, dá para você fazer dessas duas maneiras e aí você decide qual é a melhor. Tá? Beleza? Vamos lá para a próxima? Bora para a próxima questão. Passar aqui. Próxima questão. Dois números inteiros são selecionados aleatoriamente de 1 a 9. Olha a condicional, ó. Se a soma é par, ele colocou uma condicional. A probabilidade dos números serem ímpares é. Então já é uma questão para o SSA 3, essa daí, 3. Então vamos lá. Primeiro, foca no que você está fazendo. Qual é o experimento? Eu vou escolher dois números inteiros, são selecionados aleatoriamente de 1 a 9. Então, vou escolher aí dois números de 1 a 9. Aí eu digo, se a soma é par, então só me interessam aqueles números selecionados cuja soma for par. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de que esses números sejam ímpares. Não é tão fácil essa questão, não. Mas concentra aqui para a gente entender o que é que vai acontecer. Vamos lá. Primeiro, tensão total, vai. Dois números são selecionados aleatoriamente de 1 a 9. Dois números inteiros são selecionados de 1 a 9. Números inteiros. Vamos lá? Então, preste atenção. Se eu vou selecionar dois números inteiros de 1 a 9, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os números que eu tenho. Joia? Aí eu digo assim, vou escolher dois números. Aí vem, se a soma é par.
A condicional, gente, como eu já disse para vocês, ela diminui o nosso espaço amostral. Ela foca somente naqueles casos que eu quero. Então, dizendo, se a soma é par, eu vou escolher dois números aleatoriamente. Não me interessa escolher 1 e 2. Por que não me interessa escolher 1 e 2? Porque eu quero escolher dois números e eu estou colocando a condição se a soma é par. Aí presta atenção. Se eu pego dois números e vejo a soma ser par, o que é que tem que acontecer para a soma de dois inteiros serem pares? Ó, se a soma é par, gente, eu teria o quê? Ou os dois são pares, os dois números escolhidos são pares, porque um número par com um número par vai dar um número par. Então, os dois são pares. Ou os dois são ímpares. Concordam comigo? Se eu vou escolher dois números e a soma desses dois números é par, então, ou os dois são pares, ou os dois são ímpares. Certo? 1 com 3, 1 com 5, 5 com 7, 7 com 9, 8 com 2, 8 com 4, 8 com 6, não importa. Então, eu estou vendo que eu vou escolher dois números. De 1 a 9, eu tenho esses caras todinho. 1, 2, 3, 4, são 9 números, sendo 4 pares e 5 ímpares. E aí eu vou escolher dois. Mas os dois que eu quero escolher, eu tenho a condicional. Qual é a condicional? Se a soma é par. Então, se a soma é par, eu só quero, dos meus casos possíveis, os dois sendo pares ou os dois sendo ímpares. Qual é a probabilidade de os dois serem ímpares? Então, vamos contabilizar isso daí, né? Então, preste atenção. Quem seriam nessa questão aí? Todas as nossas possibilidades. Então, vamos contar os casos possíveis nessa contagem da probabilidade. Eu estou dizendo que a soma ela é par. E qual é a probabilidade dos dois números serem ímpares? Então, vamos lá. Casos possíveis está ligado na condicional. Eu já disse a condicional. Os dois são pares. Ou a soma é par. Então, ou os dois são pares ou os dois são ímpares. Isso é a minha condicional. Isso vai fazer com que eu calcule meus casos possíveis a partir daí. Então, os casos possíveis. Foi que a gente falou de falar? Os dois pares, ou os dois ímpares. Não tem escapatória, gente. Por que, Clebinho, eu não posso simplesmente chegar e contar de quantas maneiras eu posso escolher dois números dos 9 que eu tenho? Porque se eu calculo simplesmente o número de maneiras de escolher dois dos 9 números, eu não estaria analisando a condicional de que a soma deve ser par. Então, se eu tenho 9 números e vou escolher dois, de maneira que a soma seja par, eu preciso analisar essa condicional. Eu preciso analisar essa situação. Então, vamos lá. De quantas maneiras eu posso escolher dois números pares? Gente, eu tenho 1, 2, 3, 4 números pares e quero ver de quantas maneiras eu posso escolher dois. A ordem, obviamente, não importa, porque eu vou escolher dois números aí aleatoriamente. Então, em quantos casos eu posso escolher dois pares, dois números pares? Combinação de 4, 2 a 2. Por quê? Quais são os números pares disponíveis? 2, 4, 6, 8. Quero escolher dois. Então, 4 para escolher dois. Ou, esse eu posso somar direto, porque não tem interseção, né? Dois pares, dois ímpares, não tem nada em comum. E quantas possibilidades eu teria para escolher os dois ímpares? Tem quantos números ímpares disponíveis, gente? 5. 1, 3, 5, 7 e 9. Eu preciso escolher dois. Então, tenho 5 ímpares para escolher dois.
De quantas maneiras eu posso fazer isso? Eu teria uma combinação de 5, 2 a 2. São 5 números ímpares onde eu quero escolher 2. Beleza? E aí eu vou fazer essa continha, né? Isso fica 4 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial e 2 fatorial, mais combinação de 5, 2 a 2, fica quanto, gente? 5 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial, 2 fatorial. Isso fica 4, 3, o 2 fatorial vai cancelar. Isso fica 5, 4, 3 fatorial vai cancelar. Então, isso fica 12 por 2, 6. 20 por 2, 10. Que dariam quantos? 16 casos possíveis. Então, vejam só. Se eu for escolher dois números aleatórios, certo? Dois números aleatórios, eu não teria essa contagem. Mas como eu estou querendo que a soma seja par, então eu tenho que organizar. Certo? Tenho que organizar. Dois pares ou dois ímpares. Beleza? Agora, se liguem que o que é que seriam os casos favoráveis, gente? Quem é que seriam os casos favoráveis? Me ajudem aí. Quem é que são os casos favoráveis para a gente contar essa probabilidade? Vê. Dois números eu escolhi aleatoriamente. Se a soma é par, só tenho 16 possibilidades de escolher. Que seria, na verdade, se você for contar, né? Se fosse contar um a um, seria escolher 2 com 4, 2 com 6, 2 com 8, 4 com 6, 4 com 8, 6 com 8, aí 1 com 3, 1 com 5, 1 com 7, 1 com 9, 3 com 5, 3 com 7, 3 com 9, 5 com 7, 5 com 9, 7 com 9. São 16 casos. Vejam que pelo tamanho da questão, até contar nos dedos você pode fazer isso. E já disse para vocês que fazer contagem nos dedos é fantástico. Isso é matemática topada. Fazer contagem aqui, ó, nos dedos. É bem importante mesmo. Então, quem é que seriam os casos possíveis? Os casos possíveis seria acontecer o quê? Qual é a probabilidade? Qual foi a pergunta? Probabilidade dos números selecionados serem ímpares. Então, eu já contei aqui em quantos casos eles são ímpares, está aqui até separado. Ó. Esses 10 seriam justamente os casos favoráveis, que é a probabilidade dos dois serem ímpares. Então, só tem 10 casos em que os dois são ímpares, que seria a combinação de 5 para escolher 2. Portanto, qual seria a nossa resposta? Qual é a probabilidade desses dois números serem ímpares, já sabendo que a soma é par? Então, a probabilidade dos dois serem ímpares, tá bonitinho assim. A probabilidade dos dois ímpares, probabilidade dos dois serem ímpares, dado que, sabendo que, o que, gente? Sabendo que a soma é par. A soma é par. Então, a probabilidade dos dois serem ímpares, sabendo que a soma é par, são 10 possibilidades em 16. Se eu simplificar isso por 2, ficaria 5 oitavos. Essa seria justamente a nossa resposta. A probabilidade dos dois números escolhidos serem ímpares, sabendo que a soma ela é par. Tá joia? Estaria lá na letrinha E. Beleza? Alguma pergunta nisso, gente? Pode seguir? Isso é uma questão massa, viu, gente? Não é uma questão tão simples, não. Aí vejam, olhando para essa questão, eu precisei usar fórmula de condicional? Poderia ter usado fórmula de condicional? Poderia, gente, ter usado fórmula de condicional. Mas não tem necessidade alguma de se calcular a fórmula de condicional. Nenhuma.
Tem que entender qual é o processo. Certo? Ficou claro isso daí, gente? Beleza, beleza, beleza? Vamos lá para a próxima. Posso passar? Gostaram dessa questão? Fazer muita questão, tá, gente? Probabilidade. Faço questão de caminhar possivelmente para a semana de novo, mais questões de probabilidade, tá? Antes da gente entrar aí em função, áreas e geometria espacial, precisa fazer mais de probabilidade. Olha uma questão da cara do Enem. Vamos lá, presta atenção. Os times A, B e C participam de um torneio. Suponha que as probabilidades de A ganhar e perder de B são 0,6 e 0,2. Aí vê, se tu olhar assim, peraí, cara, a probabilidade de A ganhar e perder de B seria 0,6 e 0,2, respectivamente. A soma das probabilidades não tem que ser 1? Não tem que ser 100%? Tem. Como é que pode, se a chance de ganhar é 60%, de perder é 20%? Só dá 80%. E o restante? O restante é a probabilidade de empatar, né? E pode acontecer tranquilamente dos times aí empatarem, né? A gente ainda tem essa possibilidade. Tá claro? O time pode ganhar, pode perder, pode empatar. Tem essas três possibilidades para levar em consideração. Então vamos lá. Probabilidade de A ganhar e perder de B, 0,6, 0,2. A probabilidade de A ganhar e perder de C, 0,1, 0,6. Jogando com B e em seguida com C, qual é a probabilidade de A empatar os dois jogos? Questão massa, certo? Então preste atenção. A ganhar de B. Probabilidade de ganhar 0,6, de perder 0,8. Qual é, pessoal, a probabilidade de A empatar com B? Então vamos lá. Se ele ganha com probabilidade de 0,6 e perde com probabilidade de 0,2, então a probabilidade dele empatar é 0,2, né? Que seria justamente eu colocar a continha, que é o 100%, tirando a chance de ganhar e tirando a chance de empatar. Essa de perder, né? Essa probabilidade de empatar, portanto, seria 0,2. A probabilidade de A ganhar e perder de C é 0,1, 0,6. Então, qual seria a probabilidade de A empatar com C? A empatar com C. Seria o 100%, tirando a probabilidade de ganhar, tirando a probabilidade de perder. Então, a probabilidade de A empatar com 6 seria 0,3. Aí vê. Jogando com B e em seguida com C, qual é a probabilidade de A empatar os dois jogos? Já disse para vocês também bastante. Interpretação de texto é tudo, né? Em matemática, não. Todas as matérias, né? Todos os componentes, você tem que. Interpretação de texto é fundamental. Matemática nem se fala. E combinatório e probabilidade, meu Deus. Então vamos lá analisar. Vê. O que é que significa dizer a empatar os dois jogos? Vem na linguagem aqui de mais matemática para a gente entender como isso aí vai ser bem de boa. Eu quero saber a probabilidade de A empatar os dois jogos. Gente, A empatar os dois jogos significa A empatar com B e, e A empatar com C. Kleber, é bem tranquilo essa. Eu sei que é bem tranquilo, mas eu estou mostrando para vocês entenderem bem direitinho quando chegar na mais complicada, né? Então, A empatar os dois jogos significa que A empatar com B e A empatar com C. Qual é a probabilidade, então, disso aí acontecer? Vamos lá? Essa probabilidade vai ficar A empatar com B. Qual é a chance? 0,2. E A empatar com C. Qual é a chance de A empatar com C? 0,3.
empatar com B e empatar com C. Portanto, essa probabilidade de A empatar com B e empatar com C é 0,06. Joia? Uma questãozinha bem legal, bem importante, certo? Não é uma questão difícil, muito pelo contrário, mas é uma questão que a gente tem que estar muito ligado. Vamos para a próxima? Se vocês estão vendo eu nas aulas fazendo aqui com vocês, sei lá, fazer 20 de probabilidade, vocês sabem que vocês têm que fazer mais, né? Né? Se eu estou fazendo, eu vou fazer 20, vocês vão fazer os 40, né? Pode errar probabilidade não, gente. Pode errar probabilidade não. Nunca vem questão pouca de probabilidade não. Não tem prova sem probabilidade. Não tem. Vamos lá. E claro, não botei todos aqui não, né, gente? Fui selecionando alguns. Tá? Se eu achar que hoje ia dar bom, aí para a semana eu já começo o próximo assunto. Próxima ficha. Se não, a gente faz mais. Vou perceber aí de vocês como é que vai ser. Se para a semana faz mais de probabilidade, ou se já começa a ficha. Essa foi qual, gente? Qual número? Essa foi a ficha 12, né? Vamos ver se para a semana eu faço mais de probabilidade, eu só vou para a ficha 13. Vou pensar aqui na situação. Olha lá, em uma urna há bolas verdes e amarelas. Se retirarmos uma bola verde da urna, então um quinto das bolas restantes é de bolas verdes. Vai se ligando aí direitinho, certo? Vai se ligando. E é sempre bom, gente, sempre que possível, vocês irem fazendo alguns rabiscos, né? Irem interpretando, entenderem tudo direitinho, tá? Probabilidade, já disse para vocês, tem muita coisa que mexe bastante. Então, às vezes, a gente tem questões de probabilidade binomial também, que depois eu vou ensinar para vocês. Eu acho que para a semana ainda vou pegar a probabilidade mais um pouquinho. Então, vamos lá. Em uma urna, há bolas verdes e bolas amarelas. Se retirarmos uma verde da urna, então um quinto das bolas restantes é verde. Se retirarmos 9 bolas amarelas, em vez de retirar uma bola verde, um quarto das bolas restantes seria verde. Vamos imaginar qual é o número total de bolas que inicialmente a gente vai ter na urna. Então vamos imaginar aí a urna, tá? Imagine aí a urna. Tis, tis, tis. Então, imagine que na urna eu tivesse X bolas verdes e Y bolas amarelas. Certo? Então, vamos analisar a primeira situação. O que é que está sendo dito na primeira situação? Vamos botar para cá. Primeira situação. Ó, se retirarmos uma bola verde da urna, se eu retirar uma bola verde da urna, eu fico com X menos 1 bolas verdes e não mexer nas amarelas, e ficaria com Y amarelas. Então, se eu retirar uma bola verde da urna, então um quinto das bolas restantes é de bolas verdes. Então, um quinto das bolas restantes, quantas seriam as bolas restantes? X menos 1 mais Y, certo? As bolas restantes. Um quinto das bolas restantes, então um quinto do que sobrou, que é x menos 1 mais y. Então, se retirarmos uma bola verde da urna, um quinto das bolas restantes é de bolas verdes, que seria x menos 1. Então, deixa isso aqui guardado na primeira situação. Tá? Qual seria a segunda situação? Segunda situação. Se retirarmos 9 amarelas no lugar de uma verde, então, se eu mantiver as X verdes e retirarmos 9 amarelas, então ficar aí com Y menos 9 amarelas. Y menos 9 amarelas.
no lugar de tirar uma verde. Então, um quarto das bolas restantes, então vem aqui comigo, um quarto das bolas que restam, quanto é que seriam as bolas que restam? X mais Y menos 9. Um quarto das bolas que restam é de bolas verdes, que seria X. E aí eu quero saber o número total de bolas que há inicialmente na urna, eu quero saber quanto é que seria esse X mais esse Y, certo? Que é o número total de bolas que inicialmente há na urna. Entenderam a montagem, gente? Vocês estão percebendo como é importante a gente ler as questões devagarinho, ler esquematizando, arrumar para não errar besteira? Vocês estão vendo como é importante isso, né? Bom, vamos organizar essa continha. Vou mandar esses 5 para lá multiplicando. Aqui sobraria x menos 1 mais y. Se eu mandar esses 5 para lá multiplicando, ficaria 5x menos 5. Eu posso até isolar o y aqui, né? Como é que ficaria o y? 5x menos x fica 4x, menos 5 mais 1 fica menos 4. Relacionei o x com y. Daqui agora, vou mandar o 4 para lá. Então, vai ficar x mais y menos 9 igual a 4x. Se eu quiser isolar o y aqui, ele ficaria 3x mais 9. Certo? Logo, se isso é y e isso é y, então é claro que 4x menos 4, que é o y, vai ser igual a 3x mais 9, que também é y. Tá massa? E aí, desenrolando isso, ficaria 4x menos 3x dá x, 9 mais 4, 13. Se o x é 13, então eu consigo descobrir o y. Substituir em qualquer uma das duas, né? Vou substituir na segunda. O y é 3 vezes 13 menos 9. Dá y igual a 39 menos 9, que dá 30, né? Não custa nada você dar aquele confere, né? Tá certo a continha? Dá aquele confere porque não está nem dando essa resposta, né? Ele queria o número total de bolas inicialmente na urna. O número de bolas inicialmente na urna seria x mais y. Vamos dar um confere aí para a gente ver se errou alguma continha, né? Então, vamos lá. Respostas, o número de bola inicialmente na urna seria o x mais y. E eu não estou vendo a alternativa, mas aí a gente vai conferir, né, gente? Para a gente ver se errou alguma continha aí, tá? Já vi que eu errei aqui a continha. Ó. Ainda vi onde errei logo no finalzinho aqui. Ó. O y é 3x mais 9, né? Então aqui é mais 9. É isso? Então aqui é mais 9, mais 9. Mais 9, mais 9. Eita, mais não quer vir. Mais 9, mais 9. Então 48. E aí ficaria com x mais y igual a quanto, pessoal? 48 com 13, 61 bolas. Joia? Beleza? Isso, mais 9. Beleza. Ficou clara essa questãozinha? Outra questão boa. Pouco vai ficar umas mais difíceis. Claro que tem questão difícil de probabilidade. Claro que tem, gente. Como eu já disse, a prova de janeiro desse ano inventaram uma questão tão difícil, que anularam, né? Inventaram tanto que até anularam a questão. Vamos embora para a próxima? Sim, próxima questão. Pode ir. Questão 14. Vai lá. O quadrado ABCD está inscrito em uma circunferência de raio R. Marcando-se ao acaso um ponto na região interior dessa circunferência,
a probabilidade que esse ponto esteja na região interior ao quadrado ABCD é. E aí uma questão mexendo com probabilidade diária que pode estar aparecendo também lá na prova de vocês, tanto no SSA quanto no Enem, certo? Que é uma questão que mexe aí com as duas coisinhas. Mexe com área e mexe com probabilidade. A essência, gente, a ideia de casos favoráveis e casos possíveis não vai mudar, não. Só que agora você vai mexer com área. Vamos ver como é que vai ficar isso direitinho? Então, olha só. O quadrado ABCD está inscrito em uma circunferência de raio R. Então, vamos imaginar a situação. Então, você teria uma circunferência. Uma circunferência que está troncha, mas a gente vai melhorar, vai aumentar ela um pouquinho. Então, você tem uma circunferência de raio R. E você tem um quadrado aí inscrito nela. Então, imagine aí uma circunferência de raio R. Beleza? Meu Deus, está muito ruim essa circunferência. Mas se eu fizesse direto, acho que fica pior ainda. Vai ficar assim mesmo. Eu vou botar depois, em vez de usar o PowerPoint, eu vou ter botado o outro, que já faz a circunferência pronta, né? Ficava mais bonito. Então, olha só. Imagine aí uma circunferência de raio R. Beleza? Aí, o quadrado ABCD está inscrito nessa circunferência de raio R. Quadrado ABCD está inscrito nessa circunferência de raio R. Quadrado ABCD está inscrito nessa circunferência aí de raio R. Beleza? Então, o quadrado ABCD está inscrito nessa circunferência de raio R. Marcando-se ao acaso um ponto na região interior dessa circunferência. Então, eu vou chegar e marcar um ponto aleatório. Um ponto aleatório onde, gente? Em toda a região aí interior dessa circunferência. Então, vou marcar um ponto aí qualquer na circunferência. E quero saber qual é a probabilidade de que esse ponto esteja na região dentro do quadrado ABCD. Então, qual seria a ideia, gente? Quadrado ABCD, marcando qual o experimento que a gente vai fazer. Vamos lá, experimento. Marcando-se ao acaso um ponto na região interior a essa circunferência. Então, se eu quero marcar um ponto aleatório no interior na circunferência, vou colocar até entre aspas. Quais seriam os casos possíveis da gente? Quais seriam os casos possíveis? Bora. Entre aspas. Quem é que seriam esses casos possíveis? Vê o que tu vai fazer. É como se você tivesse infinitos pontos, porque você está tratando de uma região. Então, eu vou marcar um ponto aleatório, eu escolher um ponto aleatório na circunferência, lá dentro da circunferência. Então, meus casos possíveis seriam todos os pontos dessa circunferência. Todos eles. Então, o que é que representaria todos os pontos dessa circunferência? O que é que eu teria que calcular? Teria que calcular a área que essa região ocupa. Então, os casos possíveis seria justamente a área desse círculo, que é πr ao quadrado. É a mesma história de uma questão de você jogar dardos, por exemplo. Imagine que essa questão fosse de tirar o alvo. E você vai lançar um dardo que vai bater nesse tiro ao alvo. Então, os casos possíveis, gente, seriam todos os pontos aí de dentro dessa região. Que para trabalhar com isso, eu precisaria da área desse círculo. E aí você tem que o raio é Rzinho, então esses casos possíveis, até botar o raio minúsculo, só porque ele colocou o minúsculo ali no texto, πr ao quadrado. Esses são os casos possíveis. Agora eu preciso pensar, entre aspas, obviamente, vou até colocar de outra cor para não misturar aqui, preciso pensar, obviamente, entre aspas, nos casos favoráveis. Tudo entre aspas. Também porque tu estás colocando entre aspas essa história aí dos casos favoráveis. Estou colocando entre aspas
justamente porque não tem uma quantidade, né? A gente está mexendo na área. Seria até mais bonitinho falar assim, área possível, área favorável. Mas não estou colocando assim só para que vocês entendam direitinho essa ideia, tá? E aí vem a pergunta. Qual é a probabilidade de que esse ponto esteja na região interior ao quadrado? Então, os casos favoráveis seria aí justamente a área de quem, gente? A área do quadrado, não é não? A área do quadrado. Vocês percebem? Como eu quero a probabilidade do ponto escolhido estar na região dentro do quadrado, então meus casos que interessam seria justamente a área do quadrado. É isso que me interessa. Tá beleza? Mas, Clebinho, a área do quadrado é L ao quadrado, não é? É. Então, como é que seria a probabilidade de um ponto escolhido aleatoriamente na região aí limitada por essa circunferência? Qual é a probabilidade desse ponto estar dentro do quadrado? Então, a gente sabe que probabilidade seria a razão entre casos favoráveis e possíveis. Então, seria L ao quadrado sobre quem? Sobre πr ao quadrado. Aí você vai dizer, tá, Cléia, mas eu não tenho essa resposta. Não tem, mas tem como descobrir. Então é isso que eu vou precisar. Descobrir qual é a relação entre L e R. Porque vejam que eu preciso dessa relação. E como é que eu faço para descobrir a razão entre o lado do quadrado inscrito numa circunferência de raio R? Essa parte de polígonos inscritos a gente trabalhou já há um tempo atrás aí em geometria. Então, quanto é que vai ficar essa probabilidade? Vamos ver a relação. Olha só. Se eu chamar de L o lado do quadrado, que a gente chamou de L, né? Então, sendo L o lado do quadrado, eu sei que no quadrado, a diagonal dele dá exatamente, passa pelo centro, obviamente. Essa diagonal, ela vale 2 vezes o raio. Percebem, gente? Então, quando eu coloco um quadrado escrito numa circunferência, não tem nada de decorar isso, é só olhar. Perceba que a diagonal desse quadrado, ela é justamente o diâmetro dessa circunferência, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ficaria como? Vamos pelo teorema de Pitágoras. Ficaria com L quadrado mais L quadrado igual a 2R's, Rzinho minúsculo, igual a 2Rzinho ao quadrado. Então, ficaria 2L ao quadrado igual a 4R ao quadrado. Se eu mandar para lá esse 2 aí, fica L ao quadrado igual a 2R quadrado. E agora eu posso chegar e substituir aqui e, consequentemente, descobrir qual é a probabilidade que a questão está pedindo. Certo? Então, quem é L quadrado? L quadrado é 2R quadrado, que vai estar dividido aqui por πr quadrado. E aí você desaparece com esse R quadrado, portanto, a probabilidade de que um ponto escolhido aleatoriamente esteja dentro do quadrado, aí na circunferência, seria 2 dividido por π. Beleza? Tá claro, gente? Poderia acontecer uma questãozinha dessa também, e ele pedir a probabilidade da parte que estaria dentro da circunferência e fora do quadrado. Mas é o mesmo raciocínio, né, gente? Seria só calcular a área do círculo e tirar aí da área do quadrado. Não mudaria muita coisa, não, né? Tá? E questão probabilidade e área no Enem. Se alguém me perguntar lá quando estiver perto do Enem, Cleber, me dá uma dica para o Enem. Essa vai ser uma dica bem massa. A probabilidade envolvendo regiões, envolvendo áreas. Isso é uma das coisas que eu apostaria esse ano para o Enem.
Vamos lá adiante? Simbora. Sim. Pode passar, pessoal. Vamos lá adiante. Questão 17. Se todo mundo acompanhando aí, tá? Cadê o legalzinho aí de vocês? Alana, Alice, Camila, Luizinho. Isso, Alice já deu, Luísa, Malu, Iago. Deu legalzinho. Deu legalzinho, isso. Malu, Alice já deu legalzinho. Cadê a Alana? Cadê Camila? Cadê Lulinha? Isso. Cadê Iago? Tudo certo aí, né? Vamos lá adiante. Questão 17. Ó, durante um surto de gripe, 25% dos funcionários de uma empresa contraíram essa doença. Dentre os que tiveram gripe, 80% apresentaram febre. Constatou-se também que 8% dos funcionários apresentaram febre por outros motivos naquele período. Qual a probabilidade de que um funcionário dessa empresa, selecionado ao acaso, tenha apresentado febre durante o surto de gripe? Então, vê só. Essa é uma questão que está mais com cara de porcentagem do que de probabilidade. Se você disser, mas Kleber, probabilidade e porcentagem não é uma coisa ligada com a outra? É também, né, gente? Tudo interligado aí, né? Probabilidade com porcentagem, com teoria dos conjuntos, com combinatória. A matemática, geometria, né, que a gente mexeu na outra, a matemática é uma coisa só, gente. Álgebra, geometria, trigonometria, aritmética, topologia, geometria, geometria tridimensional, hiperbólica, trigonométrica, topologia, geometria de Poincaré, enfim, tem um bocado de coisa aí que a gente pode interligar. Matemática é uma coisa só, né? Maravilhosa. Aí vocês já aprenderam comigo quando a gente trabalhou aquela parte de matemática básica no começo do ano e a gente falou bastante sobre porcentagem. A gente viu direitinho que pode, quando só tem porcentagem, jogar um valor, né? 25%, 80%, 8% e tal, você poderia chutar aí um número de funcionários. Se não quiser jogar um número de funcionários, coloca lá um X na jogada e vai fazendo as continhas sem problema nenhum, tá certo? Então vamos supor aí, suponha que na empresa, então que a gente vai fazer uma suposição, se não quiser pode colocar um X, como já ensinei para vocês. Então suponha 100 funcionários. Para mim, eu não quero colocar 100, eu quero colocar X. Coloque o X. Um 100 simplesmente faz com que as continhas fiquem mais precisas. Apesar de se eu estou trabalhando com pessoas e estou jogando aí 100 funcionários, vai correr o risco, óbvio, de encontrar meio funcionário, né? O 0,3 funcionários, mas vocês já sabem que não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Devido a um surto de gripe, 25% dos funcionários contraíram essa doença. Então, olha só. Então, eu tenho 100 funcionários. Durante um surto de gripe, 25% dos funcionários tiveram essa doença. Gripe. 25. Beleza? Então, durante o surto de gripe, 25% dos funcionários contraíram essa doença. Dentre os que tiveram gripe, 80% apresentaram febre. Desses que tiveram gripe, 80% apresentaram febre. Então, seriam 80% de 25. 80% de 25. Né? Que daria quanto se eu simplificar isso? Isso aqui simplificando por 4, né? 4 não, por 20, ficaria 4 sobre 5, né? Então, isso ficaria 100 sobre 5,
dá 20. Então, dos que tiveram gripe, 20 tiveram febre. Constatou-se também que 8% dos funcionários apresentaram febre por outros motivos naquele período. Então, desses 100, eu tive aí febre por outros motivos, então não tem nada a ver com esses 20. Vejam que não tem interseção, porque esses 20 aqui tiveram febre por causa da gripe, e aqui foi febre por outros motivos. Quantos tiveram febre por outros motivos? 8%. Então, 8% seriam 8 funcionários. Tá? Aí vem lá. Qual é a probabilidade de que um funcionário dessa empresa, selecionado ao acaso, tenha apresentado febre durante o surto de gripe? Então, vamos lá. Quais são os casos possíveis nessa situação que a gente arrumou? E quais são os casos favoráveis nessa situação que a gente arrumou aí? Quais seriam os possíveis, quais seriam os favoráveis? E qual é o experimento da questão? Vai. Qual é a probabilidade de que um funcionário dessa empresa selecionado ao acaso? Então, vou selecionar aí um funcionário aleatoriamente. Então, se eu vou selecionar um funcionário aleatoriamente, eu tenho 100 casos possíveis. Tá joia? São 100 casos possíveis. Percebem? Escolhendo um funcionário aleatoriamente. Então, tenho 100 possibilidades. Qual é a probabilidade que tenha tido gripe? Para ter tido gripe, eu tenho quantos funcionários com gripe? 20 por causa da febre e 8 por outros motivos. Então, são 28 que tiveram febre aí durante esse período. E a pergunta, qual é a probabilidade de um funcionário aleatório dessa empresa ter gripe? Essa probabilidade vai ser 28 funcionários, num total de 100, que dá, obviamente, 28%. Fácil, né, gente? Fácil, questãozinha fácil. Fácil, mas tem que organizar. Beleza? Vamos adiante aí. Sim. Vamos passar? Simbora. Passei. Questão 19. Uma prova de matemática contém 8 questões, das quais 4 são consideradas difíceis. Cada questão tem 4 opções de resposta, das quais somente uma é correta. Se uma pessoa marcar aleatoriamente uma opção em cada uma das questões difíceis, é correto afirmar que, preste atenção, 8 questões, 4 difíceis. Cada questão, ó, são 4 são consideradas difíceis. Cada questão tem 4 opções de resposta, das quais apenas uma seria correta, certo? Acho que o texto é bem tranquilo, né, gente? Não tem muito aperreio, não. Então, vamos lá. Aí, das quais 4 é correta. Então, vamos... Perdi aqui. Aí, das quais somente uma é correta. Se uma pessoa marcar aleatoriamente, é o famoso marcar no chute, né? Cada uma das opções aí difíceis, então só dessas 4 questões, é correto afirmar que a probabilidade de errar todas as questões difíceis é maior do que a probabilidade de acertar pelo menos uma. A probabilidade de errar todas as questões difíceis é maior que meio.
A probabilidade de errar todas as difíceis está entre 0,4 e 5. A probabilidade de errar todas as difíceis, a probabilidade de errar todas as difíceis é menor que 0,3. Então, preciso calcular aí, como vocês estão percebendo, a probabilidade de errar todas as difíceis. E aí, vamos pensar direitinho o que, é que vai acontecer nessa questão. Falta dar tempo de fazer. Então, isso aí, gente, já começa a introduçãozinha aí aos pouquinhos. Já, introdução não, já é uma questão de uma coisinha chamada de probabilidade binomial. Existe uma formulazinha para probabilidade binomial? Existe. Posso mostrar para vocês? Posso mostrar aqui para vocês. Mas mais importante do que entender a formulazinha de probabilidade binomial é a gente saber como fazer uma probabilidade binomial. Eu não preciso nem falar que é probabilidade binomial. Eu preciso saber resolver a questão. Então vamos lá. O que que acontece em uma questão somente? A gente sabe que cada questão tem 4 alternativas e só uma é a correta. Então, qual é a probabilidade de acertar uma questão? Qual é a probabilidade de acertar uma questão? É uma chance em 4. E qual é a probabilidade de errar uma questão? Seriam 3 chances em 4. Tá claro? Então, vou botar isso aqui mais para baixo, porque não tem para que ficar apertadinho. Então, em uma questão só, em uma questão sozinha, uma questão, a probabilidade de acertar uma questão somente. Qual é a probabilidade de acertar uma questão? De acertar uma questão, a probabilidade é uma chance em 4. E, consequentemente, a probabilidade de errar uma questão é 3 quartos. Tá? Então, a probabilidade de acertar um quarto, a probabilidade de errar é 3 quartos. Todo mundo enxerga isso? Tranquilos? Agora, pergunta. O que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a probabilidade de errar todas as questões difíceis. Como é que eu faria a probabilidade de errar? Não, mas nem precisa de binomial, não, aqui nessa questão, não. Porque errar todas as difíceis é mais tranquilo. Mas se fosse acertar uma difícil e errar as outras 4, aí eu vou falando aos pouquinhos, vou introduzindo um pouquinho para vocês. Eu quero saber qual é a probabilidade de errar todas as difíceis. Probabilidade de errar todas as difíceis. E aí é onde eu quero que vocês não vai precisar fazer o binomial, que na verdade é uma combinação, mas vai precisar você entender um pouquinho sobre o que é que eu vou dizer agora para vocês. Vocês concordam que a probabilidade de errar todas as difíceis, errar todas as difíceis, isso significa errar a primeira e errar a segunda e errar a terceira e errar a quarta, errar a segunda, errar a terceira e errar a quarta. Vocês concordam comigo de errar todas as difíceis consiste nisso? Errar a primeira e errar a segunda e errar a terceira e errar a quarta. Todo mundo concorda aí comigo, né? Então, a probabilidade de você errar todas as difíceis seria você errar a primeira e errar a segunda e errar a terceira e errar a quarta. Qual é a probabilidade de errar a primeira? 3 quartos. E qual é a probabilidade de errar a segunda? 3 quartos. E qual é a probabilidade de errar a terceira? 3 quartos. E errar a quarta? 3 quartos. Certo? Isso daria 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81.
E 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Então, veja, a probabilidade de eu errar a primeira, e errar a segunda, e errar a terceira, e errar a quarta, seria 81 em 256. Isso daria 0,3164, 0,62. Essa é a probabilidade de você errar todas as 4 questões difíceis, beleza? Que seria um número entre quanto e quanto, gente? Entre 0,3 e 0,4, que seria lá na letrinha D de dado. Mas eu vou querer explorar um pouquinho essa questão para a gente começar a fazer a probabilidade binomial. Entender o que é e continuar, obviamente, na outra semana. Outra semana, provavelmente, eu vou fazer um pouquinho de combinatória e já começar o próximo assunto. Tá? Ficha 13. Lembrando, depois da semana que vem, a gente vai ter um recesso aí que a gente tinha pré-combinado aí, mas eu vou organizar direitinho no grupo de vocês. Ficou clara essa questão, gente? Me digam aí se ficou clara essa questão. Alguma dúvida nessa? Então, eu vou abrir aqui uma telinha para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa questão e começar a introdução aí de probabilidade binomial. Essa ficou tranquila, né? Por que a letra A está errada? Porque a probabilidade de errar todas as difíceis, que é 0,31, é maior que a probabilidade de acertar pelo menos uma difícil falso, né? Porque se errar todas as difíceis é 0,3, a probabilidade de acertar pelo menos uma difícil é o restante, né? Errar, e vejam como um efeito de complementar também já entra aí. Probabilidade de errar todas as difíceis, 0,3. Probabilidade de acertar pelo menos uma difícil, já seria 0,7, aproximado. Tá? Agora vem comigo, presta atenção. Vou fazer um rabisco aqui para a gente começar a pensar um pouco sobre a probabilidade condicional. Desculpa, binomial. Probabilidade binomial. Então, vamos entender, não precisa se preocupar com esse nome, tá, gente? Isso cai no Enem. E essa questão a gente já pode explorar um pouquinho ela, certo? Se a pergunta fosse assim, qual a probabilidade, qual a probabilidade de acertar exatamente duas difíceis? A questão é a mesma coisa, certo? Não mudei nada. Qual seria a probabilidade de acertar exatamente duas difíceis? Lembrando que a probabilidade de acertar uma difícil é 1/4 e a probabilidade de errar uma difícil, a probabilidade de errar uma difícil seria 3/4. Certo? A gente já tem ali da situação anterior. Qual é a probabilidade de acertar exatamente duas difíceis, pessoal? Qual seria essa probabilidade de acertar exatamente duas difíceis? Vamos ver? Qual seria essa probabilidade de acertar exatamente duas difíceis? Podemos? Pessoal, estaria certo, já vou dizer que não. Enfim, está errado resolver assim. B. Acertar exatamente duas difíceis. Por que estaria errado se eu fizesse assim? 1/4 vezes 1/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Por que isso estaria errado, gente? Quem me diz aí no chatzinho? Bora. Quem me diz aí? Alana, Alice, Camila, Lulinha, Luísa, Malu, Iago. Quem poderia dizer por que isso aqui estaria errado? Lembre-se que a gente tem que pensar aí o porquê do erro, né? Analisar esse erro. Por que isso aqui está errado? Por quê? Por quê? Por quê?
Por que que isso está errado? 1/4, 3/4, 3/4. Por que isso aí estaria errado se a probabilidade de acertar uma é 1/4 e de errar é 3/4? Quem me diz porque isso aí está errado? Bora, quem poderia me dizer o erro disso daí? Se você achar que está certo, você está errado. Tá errado, você está errado. O que está errado? Ninguém, gente, vai falar comigo, né? Vamos lá? Ó, isso está errado pelo seguinte. Isso aqui, agora, pronto, a Alice respondeu. Muito bem, Alice. Respondei para mim isso. Isso aqui está errado, sabe por quê? Porque isso daqui é a probabilidade de acertar a primeira e acertar a segunda e errar a terceira e errar a quarta. Eu não perguntei qual é a probabilidade de você acertar a primeira e acertar a segunda e errar a terceira e errar a quarta. Foi isso que eu perguntei. Eu perguntei qual era a probabilidade de você acertar duas e, consequentemente, errar duas. Mas não precisa ser nessa ordem. Eu poderia ter acertado a primeira, errado a segunda, errado a terceira e acertado a quarta. Ou eu poderia ter errado a primeira, acertado a segunda, acertado a terceira e errado a quarta. Essa probabilidade, isso aqui é a probabilidade dessa ordem, de acertar a primeira e acertar a segunda, e acertar a terceira e acertar a quarta. Mas não tem que ser assim. Eu posso acertar assim, mas isso pode estar em outras ordens. Por isso que eu preciso fazer a permutação dessas possibilidades, que a gente trabalhou bastante lá em combinatório. Então, preste atenção direitinho como é que eu vou fazer essa questão. Bora lá. Ó, vamos lá? Eu quero saber a probabilidade de acertar exatamente duas difíceis. É claro que acertar duas difíceis implica que você vai errar duas difíceis, porque são 4 questões. Então, a probabilidade de acertar exatamente 4 difíceis seria acertar exatamente 4 difíceis. Então, pode ser acertar a primeira, a segunda, errar a terceira e a quarta. Ou acertar a primeira, errar a segunda, acertar a terceira, errar a quarta. Ou acertar a primeira, errar a segunda, errar a terceira, acertar a quarta. Ou eu teria algumas possibilidades. Certo? Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Qual é a probabilidade de acontecer isso? Acertar a primeira e a segunda, e errar a terceira e errar a quarta nessa ordem. Nessa ordem, a probabilidade vai ser: probabilidade de acertar a primeira é 1/4, e acertar a segunda, 1/4, e errar a terceira, 3/4, e errar a quarta, 3/4. Então, a probabilidade de acertar a primeira e acertar a segunda e errar a terceira e errar a quarta é essa. Só que eu tenho ou, o quê? Acertar a primeira e errar a segunda e acertar a terceira e errar a quarta. Qual é a probabilidade disso daí acontecer? Acertar a primeira é 1/4. E errar a segunda, 3/4. E acertar a terceira, 1/4. E errar a quarta, 3/4. Ou, aqui, 1/4, 3/4, 3/4, 1/4. Ou, várias possibilidades. Então, isso aqui daria, como vocês estão percebendo, 9 sobre 4,256. Ou 9 sobre 256. Ou 9
sobre 256. Ou. Beleza ou não? Tranquilo? Só que eu preciso descobrir agora quantos ous eu teria. E quantos ous eu teria seria pensar de quantas maneiras eu posso permutar esses 4 acertos e erros. Então, eu teria acerto, acerto, erro, erro, e eu posso permutar entre eles, porque a probabilidade em cada situação é sempre 9 sobre 256. Só que eu tenho que pensar que eu posso permutar essa ordem. E de quantas maneiras eu posso fazer essa permutação? Ó, isso é uma permutação de 4 letrinhas, A, E, A, sendo 2 A's repetidos e 2 A's repetidos. E é justamente essa permutação com repetição que vai gerar uma combinação que gera uma coisinha chamada de número binomial, que eu não preciso me preocupar com esse nome, mas isso gera um número binomial. Então, basta eu entender que existe essa permutação com repetição, acabou-se. Porque eu tenho que pensar em todas as possibilidades desses carinhas se permutarem entre si. Então, isso ficaria, 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza ou não? Ok. E aí isso ficaria 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial e 2 vezes 1. Tis, isso aqui vai dar 6. Então, eu tenho 6 maneiras diferentes, certo? De estar encontrando justamente essas permutações entre A e E. E isso, gente, probabilidade binomial tem muitas situações que eu vou resolver bastante com vocês na outra aula. Questões equivalentes a essas poderiam ser, tipo, um casal planeja ter 4 filhos. Qual é a probabilidade de serem 2 meninas e 2 meninos? Você vai lançar uma moeda 5 vezes. Qual é a probabilidade de sair exatamente 3 caras e 2 coroas? Você vai rodar uma roleta 6 vezes. Qual é a probabilidade de parar em 4 vezes no preto e 2 vezes no vermelho? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração bastante. Então, é em todas situações como essas que entram aí essas probabilidades binomiais, né? Então, na verdade, isso ficaria 9 sobre 256. 9 sobre 256. Quantas vezes? 6 vezes. Não vou nem simplificar isso daí, vou deixar só desse jeito. Então, essa probabilidade seria... Quero que simplifique? Vamos simplificar. Ficaria 54 sobre 256. Simplificando por 2, ficaria 27 sobre 128. Então, a probabilidade de você acertar exatamente 2 e errar exatamente 2 seria justamente isso. Então, a probabilidade binomial, ela se encaixa em situações como essas. Acertar exatamente 2, você tem que errar 2, você pode perguntar a ordem, ou numa prova de 10 questões, lá, uma prova de 10 questões, qual é a probabilidade de você acertar 8 e errar 2? Você vai ter que pensar nisso. Como eu disse, lançamento de moeda, nascimento de crianças e N outras possibilidades que a gente vai ter que levar em consideração. Se você tivesse naquela situação que eu mostrei para vocês, o erro estaria porque aquilo é numa ordem pré-determinada, mas eu posso estar embaralhando essa ordem. Ficou clara essa ideia de probabilidade binomial? Então, quando for na outra semana, a gente vai, no primeiro momento, fazer algumas questões de probabilidade e, no segundo momento, começar a fichinha número 13. Beleza, pessoal? Beleza. E como a gente já combinou sempre, segue agosto. Julho a gente vai ter, né? Na última semana lá. A gente combinou aí para organizar direitinho o cenário especial com vocês. Tem agosto, setembro, outubro. A gente lá no meio de outubro, a gente começará a revisão
certo? Para o Enem. Então, é isso, pessoal. Uma excelente noite para vocês, tá? Quando for na próxima semana, a gente vai continuar um pouquinho mais de probabilidade, certo? Um pouquinho da ficha 13 e é isso. Então,